Bem-vindos, é a primeira edição da Grande Entrevista e para a estreia trazemos o engenheiro João Mário Salomão, antigo ministro da Construção e Águas no governo de Joaquim Chissano. Estávamos entre os anos 87 e 94. Bem-vindo, engenheiro, a esta estreia da Grande Entrevista. Muito obrigado, sinto-me feliz por aqui poder estar e faço os meus votos de sucessos à MBC TV. Muitíssimo obrigado. O engenheiro João Mário Salomão tem a vida repartida entre Moçambique e os Estados Unidos da América. Já reformado, está envolvido em outras ações, e uma das quais tem que ver com a área de conservação e biodiversidade. Fala-nos um pouco deste projeto, quando é que inicia, o que é que lhe leva efetivamente a entrar para esta área? Eu reformei-me em 2015. Pensei, e efetivamente já teria trabalhado bastante, e era a altura de eu deixar de ter uma atividade direta e passar a ter uma vida mais relaxada, olhando por mim, fazendo coisas que eu não tinha podido fazer enquanto estava ativo. Mas circunstâncias diversas fizeram com que um amigo me pedisse provisoriamente para o apoiar, que estava a trabalhar na área da conservação. Assim o fiz. Infelizmente, ele veio a falecer depois de ter sido infectado pelo Covid-19 e, em consequência disso, e também no sentido de dar continuidade ao projeto deste amigo, eu saí da reforma e voltei a participar ativamente na área da conservação. É uma área interessante, nova, com muitos desafios, mas aliciante, efetivamente. E o país, vamos lá assim dizer, tem todas as condições para, nesta componente da conservação da biodiversidade. Este país é um país de inúmeros recursos, com cidadãos, com quadros que têm a responsabilidade de fazer a gestão em diferentes áreas. E na conservação também temos na instituição estatal, na Administração Nacional das Áreas de Conservação, a instituição de tutela, no Ministério da Terra e Ambiente. E, por outro lado, o Estado não executa. O Estado articula com as instituições, com as organizações que fazem o trabalho de conservação, o trabalho de manutenção dos recursos naturais e é dessa maneira que se pode dizer que o país tem condições de fazer esse trabalho. E como é que acha que está esta área efetivamente no país? Quais são os reais desafios do país na área de conservação? Os desafios na área da conservação, eu diria que é necessário uma percepção por parte do Estado de qual é o real desafio. Os operadores na área dos recursos naturais, na área da conservação, muitas vezes, portanto, os meus colegas queixam-se de que a nossa tutela nem sempre entende as nossas preocupações. E aquilo que eu ouvi dizer é que eu gostaria, os meus colegas gostariam também, que fosse capaz a tutela, as entidades do Estado, ser capaz de entender quais são os desafios com que nós nos debatemos e, assim entendendo, ser capaz de melhor dar resposta e permitir-nos que nós pudéssemos fazer o trabalho cabalmente. Falamos da vida marinha, da vida selvagem, falamos das florestas como tal. Que desafios, efetivamente, reiterando a questão, encontra? Eu sei que faz parte de uma organização que está a fazer a gestão do Parque de Bazaruto, na província de Inhambane. Eu sou, em Moçambique, o representante da African Parks. A African Parks é uma organização virada para a conservação, para a biodiversidade. E é um contrato assinado entre o Governo da República de Moçambique e a African Parks há 6 ou 7 anos, dando à African Parks a responsabilidade de gestão do Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto.
Por isso somos nós, a African Park, que estamos a trabalhar com o governo, que somos o parceiro do governo na gestão do Parque Nacional do Arquipélago de Bazaroute. Aí nós temos recursos terrestres, da fauna e flora, e temos também os recursos marinhos únicos que só são encontrados nas águas de Bazaroute. Exatamente. E que trabalho efetivamente esta organização está a fazer no local, em termos efetivamente? A organização não tem visibilidade em si, porque fazer o trabalho de conservação significa que quem visita o arquipélago de Bazaroute, quem vai a Vilanculo, quem vai às ilhas do arquipélago de Bazaroute, pode desfrutar das reservas naturais, da visualização da fauna e da flora, da fauna marinha, dos dungongos, dos delfins, e sendo tal possível significa que o nosso trabalho está a ter resultados. Ou seja, nós, ao fazer a gestão do arquipélago nacional, do Parque Nacional do Arquipélago de Bazaroute, nós não queremos ter a visibilidade do protagonismo. A visibilidade do protagonismo deve ser das espécies, deve ser dos animais, deve ser da flora presente, existente, de tal maneira que o turista, o visitante, possa apreciar essas belezas, estas riquezas existentes no arquipélago. E o país está a explorar devidamente aquilo que são os ganhos que podem advir, efetivamente, desta área dos parques, a área de conservação, esta área, em termos de ganhos económicos, o país está a explorar exatamente? O país não está a fazer o aproveitamento pleno dos recursos existentes. Mas esse é um exercício em que nós, trabalhando de mãos dadas com o governo, com a ANAC, estamos a tentar que a ANAC seja capaz de fazer a gestão no arquipélago, no Parque Nacional, e dos outros parques também, das outras reservas existentes pelo país, de maneira ótima. Ou seja, que nós possamos influenciar, contribuir para que a ANAC seja uma melhor gestora, uma melhor guardiã dos recursos existentes no país. Muito bem. Engenheiro, Estados Unidos da América, Moçambique, a sua vida é feita de idas e voltas. Eu não sei se vai para os Estados Unidos ou vem para Moçambique. Como é que exatamente? Eu sou moçambicano. Sim. A minha terra é Moçambique. Esta que é a minha pátria, é onde me sinto bem. É o ambiente onde eu tenho os amigos, os conhecidos, onde eu estudei, onde eu cresci, onde me fiz homem. E, enfim, é Moçambique. E, naturalmente, a sua vida está exatamente cá? Sim. Por circunstâncias da vida. Estou também nos Estados Unidos, tenho residência nos Estados Unidos. Curiosamente, cheguei a 2 dias de Washington, onde passei 3 semanas, e vou estar aqui umas boas semanas. A desfrutar também. Sim, a desfrutar também. E no dia 9 de outubro faço questão de depositar o meu voto como cidadão. Eu queria chegar mesmo aí. A sua vida política, ativismo político, foi membro do governo, mas de um tempo para cá, vamos assim dizer, que desapareceu. Os holofotes não têm estado focados exatamente para si. Não o vemos desenvolvendo a política ativa. Continua no ativismo político, continua membro do Partido Frelimo, continua... Sim, continuo membro do Partido Frelimo, mas eu posso dizer o seguinte: um cidadão está ativo, e o estar ativo não significa que esteja todos os dias a vestir a camisola, a camiseta, a camisa do seu partido. O cidadão deve estar ativo pelas ações, por atividade que permite fazer com que ele contribua efetivamente para o avanço, para o desenvolvimento do país. E eu posso dizer que, neste momento, o Partido Frelimo precisa de fazer uma introspeção, uma reflexão para voltar a ser
aquela, entre aspas, aquela verdadeira Frelimo, aquela Frelimo do pós-independência, do momento da independência, que motivava os moçambicanos, os cidadãos, e que neste momento não é essa a Frelimo que existe, mas naturalmente ela deve fazer o esforço para que ela se recupere, para que ela volte a ser um partido de referência. Está a dizer que não reconhece, não se revê na atual Frelimo. Não estou a dizer, o que eu estou a dizer é o seguinte, estou a dizer que há muito trabalho interno que a Frelimo deve fazer no sentido de ser a Frelimo correta. E já que estamos a falar da Frelimo, a Frelimo está agora a participar nesta empreitada eleitoral, decorre a campanha eleitoral, está a assistir, não está a participar, não vai... Eu sou cidadão, não estou ativamente na atividade política, mas como eu estava a dizer há pouco, o cidadão, o ser humano, qualquer indivíduo, tem um papel político através da sua atividade económica e social. Tenciona, por exemplo... manter um encontro com o candidato presidencial? Não, eu não preciso de me encontrar com candidato A, B ou C. Sim. Ou seja, encontro-me, por exemplo, por duas ocasiões encontrei-me com Lutero Simango, candidato presidencial do MDM, pessoa conhecida, pessoa amiga, sim, ele esteve na Faculdade de Engenharia, onde eu fui docente, e da conversa que eu tive com Lutero Simango, candidato presidencial, eu disse que Lutero continua a fazer o trabalho que está a fazer, porque a Frelimo precisa de uma oposição forte, a Frelimo precisa de uma oposição que faça com que a Frelimo tenha de sentir que ela deve esforçar-se para conseguir resultados. E incentivei o Lutero Simango, tal como iria incentivar qualquer outro candidato da oposição a fazer o seu trabalho, independentemente de eu ser membro de determinado partido, porque um partido será mais forte se a oposição que interage com esse partido for uma oposição forte. E Moçambique precisa de ter partidos fortes na oposição. Partidos e políticos também. Partidos políticos, sim. E vê nestes candidatos, é da Frelimo, o engenheiro, Chapo é o candidato presidencial pela Frelimo, o Sufumado pela Renamo, o Venâncio Mondlane pelo Podemos e o Lutero pelo MDM, vê adversários efetivamente... eu vejo adversários de respeito. E eu acho que, a nível da Frelimo, a Frelimo deve fazer uma reflexão por que é que Venâncio Mondlane atrai tantos jovens. O que é que a nível da Frelimo está a falhar para que os jovens não adiram com a mesma energia, com a mesma motivação que os jovens aderem a Venâncio Mondlane. Ou seja, é preciso olhar para Venâncio Mondlane com respeito e ver o que é que Venâncio Mondlane está a fazer de bem, e os concorrentes, a Frelimo, aprenderem a ver o que é que Venâncio Mondlane, quais são as lições que podem colher de Venâncio Mondlane. E acredita o engenheiro que a Frelimo está preparada efetivamente para acolher estes ensinamentos, vamos usar este termo, que vem da oposição? Eu estou a falar de mim como indivíduo, como alguém que pensa. Nenhum partido é dono absoluto da verdade. Nenhum ser humano é perfeito. Isso quer dizer que o Sr. Nayane tem qualidades, tem as suas falhas. Eu tenho qualidade, tenho as minhas falhas. Eu devo ser capaz de olhar para as suas qualidades. E se eu olhar para as suas falhas, em jeito amigo dizer-lhe, Isaac, olha, eu acho que poderia melhorar naquele aspecto. Da mesma maneira que o senhor me pode dizer o seguinte, que para além das qualidades que eu tenho, olhar para os meus defeitos e aconselhar-me como é que eu posso superar esses defeitos que eu tenho. Portanto, isto quer dizer que os partidos políticos, não há nenhum partido que seja dono absoluto da verdade, e os partidos podem
aprender uns dos outros, pode ver os exemplos positivos dos outros partidos e procurar emulá-los. Imaginemos que seja convidado para integrar o próximo governo. Não. Olha, eu estou numa idade da reforma. Eu já não tenho idade para ser membro do governo. Se isso acontecesse, eu devia dizer, há muitos jovens. Vão buscar os jovens. E sejam esses jovens que podem integrar o governo. Porque os partidos políticos devem saber renovar-se. Os partidos políticos não podem viver perpetuamente das mesmas pessoas. Não podem viver das pessoas que tiveram responsabilidades no passado e não ser capazes de dizer que tem um viveiro onde vão buscar matéria-prima nova para dar continuidade aos esforços. Este é um recado, por exemplo, temos no caso do governo atual, temos Adriano Magalhães. Não, eu não estou a dar recados a ninguém. Não estou a dar recados ao presidente Nhus, não estou a dar recados ao candidato Daniel Chapo, não estou a dar recados ao Venâncio Mondlane, ao Lutero Simango, não estou a dar recados a ninguém. Estou a exprimir a minha opinião. Foi ministro da Construção e Águas. Este Ministério sofre muitas metamorfoses. Concorda com a forma como... Bem, os ministérios de vez em quando sofrem mudanças de designação. A certa altura, o Ministério dos Negócios Estrangeiros passou a ser Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. O Ministério da Justiça, da Independência, hoje é o Ministério da Justiça, Assuntos Religiosos e Constitucionais. Ou seja, integra-se no Ministério algumas áreas de atividade do Ministério. Mas eu penso que a nível do Ministério, que eu tive o privilégio de dirigir, a questão mais profunda que nele ocorreu foi precisamente na alteração que foi feita nas obras públicas. Hoje, em Moçambique, nós não temos obras públicas. Existe o Ministério das Obras Públicas. Obras públicas, o que é que seria? Seria as infraestruturas do Estado, os edifícios do Estado, serem responsabilidade do Ministério das Obras Públicas. Aquele figurino que hoje temos, em que a educação tem o seu setor de obras, a saúde tem o seu setor de obras, o Ministério do Interior talvez tenha o seu setor de obras. Tinha uns anos, penso que assim. Não, isto, na minha opinião, é errado. O Ministério das Obras Públicas é aquele ministério que deve ter a responsabilidade das obras, da manutenção, dos novos edifícios do Estado. E não cada ministério ter dentro de si um mini Ministério das Obras Públicas. Essa foi a alteração mais profunda e, na minha opinião, errada, na minha modesta opinião, que foi introduzida no Ministério das Obras Públicas, que, efetivamente, hoje não é Ministério das Obras Públicas. Hoje será um Ministério das Águas, dos Recursos Hídricos, o Ministério das Estradas, mas as obras públicas da educação, da saúde, não são geridas, não são mantidas pelo Ministério das Obras Públicas e Habitação, que é dirigido pelo engenheiro Carlos Mesquita. É um paradoxo. Nós somos um país novo, fazemos algumas inovações, umas trazem benefícios, são corretas, e às vezes cometemos erros. Quem não comete erros? Qualquer indivíduo comete erros, qualquer país comete erros. Foi ministro num período em que o país estava a ser, vamos assim dizer, dilacerado pela guerra, a guerra civil, em que praticamente não se construiu nada naquele período. Estamos a falar de um período em que foi ministro da Construção e Águas, 94, sim, até 80, até 2000, não, de 87 até 94. A guerra estava aí, as infraestruturas existentes, sejam elas estradas, pontes, escolas, sendo destruídas. Faz sentido, na sua opinião, que quase 40 anos depois do término da guerra, estas infraestruturas permaneçam nas condições em que estão? Não, o senhor é entrevistador, mas eu gostava de fazer uma correção. Nos anos da guerra, houve cidadãos, quadros
dedicados que construíram. Quando digo construíram, estou a dizer na área da educação, que foram diretores de escolas, na área de saúde, médicos que estiveram nos distritos, nos hospitais, a construir o país de Moçambique. E na área das obras públicas também se construiu. Vou dar o exemplo da estrada... Se construiu, mas destruindo logo a seguir. Não. Construiu-se... Não, refiro-me à guerra. A guerra foi causando danos. Sim. Mas é sobre esses danos que eu me refiro. Sim, mas repara, a manutenção das infraestruturas custa dinheiro. Um país em guerra não tinha recursos. Um país não pode viver unicamente de doações, não pode viver de ajuda externa. Um país em circunstâncias normais devia ser capaz de gerar as receitas que lhe permitem que o orçamento seja alimentado a partir dessas receitas. E neste momento, qual é o problema, por exemplo, das estradas de Moçambique? As estradas de Moçambique, estamos a testemunhar as dificuldades nelas existentes, porque a manutenção das estradas de Moçambique, infelizmente, depende de meios externos. E quando depende de meios externos, não havendo esses meios externos, nós não conseguimos fazer a manutenção de estradas. A manutenção de estradas, por exemplo, tem aquilo que são as atividades de manutenção de rotina. Há um tapete asfáltico, que ao fim de 3, 4, 5 anos, precisa de ser reposto. Através das receitas do Estado, julgo eu que não são bastantes para as necessidades existentes. O advento dos recursos naturais, a exploração do gás e do petróleo, não estaria a tentar... Sim, isso vai contribuir. Deixa-me dizer o exemplo. Um imposto, um manifesto de automóvel, numa viatura, por exemplo, vamos dizer uma viatura, daquelas viaturas que se pode ver aqui em Moçambique, digamos, uma viatura que alguns cidadãos moçambicanos têm, uma viatura Range Rover. Nos Estados Unidos, um imposto automóvel anual cobrado pela cidade onde essa viatura está registrada é da casa de 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares por ano. Dinheiro esse que é canalizado para a manutenção das estradas, para as infraestruturas, para as atividades de polícia, para os parques. Está a ver os números. Sim. E o manifesto que eu pago pela minha viatura, aqui em Moçambique, é um valor exíguo. E esse valor não permite que as cobranças que são feitas pelo município da cidade de Maputo, onde eu resido, onde eu pago o manifesto, seja bastante que o município de Maputo possa ter as receitas necessárias para a manutenção das ruas. Portanto, defende a revisão é alta das taxas que são cobradas a nível do manifesto, taxa de lixo, para melhor... Sejamos claros, eu não estou aqui a defender que, sem sensibilidade, se faça a elevação das tarifas. É preciso ter presente os rendimentos das pessoas, os rendimentos dos cidadãos e ter os impostos, as taxas em conformidade com isso. Mas eu vou dar-lhe um caso concreto. Há pessoas que têm imóveis arrendados. Vamos dizer, 3 mil dólares por mês de renda, por exemplo. Na minha opinião, quem tem um imóvel arrendado com 3 mil dólares de renda por mês, 36 mil dólares, e há edifícios que trazem mais do que isso, 36 mil dólares por ano, para mim é razoável. 3 mil dólares, 6 mil dólares por ano de imposto predial autárquico. Mas provavelmente havemos de ver que esse edifício, esse imóvel que tem uma renda mensal de 3 mil dólares por ano, paga 300, 200 dólares e às vezes nem tanto de imposto predial autárquico. É essa revisão que eu estou a dizer que é preciso fazer, de forma sensata, de forma ponderada. Mas quem tem um edifício para negócio
Não estou a dizer o indivíduo que vive na sua casa e pode ter rendimentos limitados, mas quem tem uma casa de rendimento, que tem rendas desse nível, deveria pagar para manutenção de infraestruturas. E nós devemos ter, em Moçambique, a coragem política de fazer esta reflexão, de fazer este debate para encontrar as soluções apropriadas. Falando de coragem política, há muitos atos de coragem nas palavras dos candidatos às presidenciais. Promessas que aos olhos, aos ouvidos do povo, não são execuíveis, algumas delas. Alguém que diz que promete construir estradas, construir hospitais, construir escolas, onde é que irá buscar esse dinheiro, efetivamente, se Moçambique vive, o seu orçamento é baseado em doações, sobretudo? Bem, os candidatos estão a tentar conseguir votos. Os candidatos vão fazer aquilo que é seu papel. Os candidatos não vão conseguir votos se forem com um discurso não motivador aos eleitores. Agora, o candidato consciente, o candidato maduro, deve dizer: eu prometo escola, prometo hospital, e esta escola, este hospital, esta estrada vai ser construída com dinheiro que se vai buscar a esta fonte. Isto é que seria uma recomendação que eu havia de dar aos candidatos. Sim, façam-nos promessas de obras, mas, por favor, expliquem de onde é que há de vir o dinheiro para essas obras que nos estão a pedir. Vou fazer a ponta agora com eleições nos Estados Unidos, já que é um cidadão do mundo, moçambicano, norte-americano. Não sou cidadão norte-americano. Sou cidadão moçambicano, não quero ser cidadão americano, não voto nos Estados Unidos e onde eu venho votar é em Moçambique. Ok, mas muito bem. Eu quero falar das eleições dos Estados Unidos. Qual é a leitura que faz? O que é que a gente vê nesta corrida a dois, Donald Trump e Kamala Harris? Eu não sei quem é que vai prevalecer. Não sei se Donald Trump há de ser eleita a um segundo mandato, se Kamala Harris há de ser eleita. Está muito difícil, está muito renhido e só no dia 5 de novembro é que nós devemos saber quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. E sendo os republicanos, o presidente apoiado pelos republicanos, ou o presidente apoiado pelos democratas, que cenário tiver para o mundo com cada um destes a liderar o país? Eu não faço pronunciamentos sobre os assuntos internos de outros países. Os americanos vão escolher o seu presidente, se Donald Trump, se Kamala Harris, essa é a sua responsabilidade. E o restante do mundo deve saber relacionar-se com os Estados Unidos, quer o presidente seja Donald Trump, quer o presidente seja Kamala Harris. Não é meu papel estar a opinar, estar a dizer qual é a minha preferência. Não tem preferência por mim? Não, repare, eu tenho, como indivíduo, tenho inclinação por um ou por outro. E qual deles? Mas não publicamente não faço um pronunciamento a dizer que me inclino por A ou por B. É um assunto que são os americanos que vão decidir, eles vão de eleger e eu, como moçambicano, é de estar perante essa realidade em que os americanos terão escolhido o seu novo presidente. E vai viver à base das leis. Sim, esse presidente que depois se há de relacionar com a República de Moçambique e com todos os outros países do mundo. Engenheiro, temos também notado que o seu nome, sobretudo, tem estado a ser... faz parte das manchetes dos jornais porque está envolvido vamos assim dizer, numa contenda com a atual direção do ATCM. O que é que está em jogo, afinal de contas, no ATCM? O que está em jogo, vamos lá dizer, deveria ser o respeito pelas regras. E a direção que foi eleita em 2019, que foi destituída em maio de 2024, em Assembleia Geral convocada pelos sócios, deveria respeitar as decisões dos órgãos judiciais e não respeita.
E muitas vezes, quando os indivíduos não têm argumentos, aquilo que fazem é recorrer à calúnia, recorrer à difamação, por falta de argumentos. Portanto, o senhor Rodrigo Rocha já não é presidente da direção do ATCM, foi destituído. O senhor Rodrigo Rocha perdeu no Tribunal Superior de Recurso um caso que foi lá interposto e ele deverá respeitar. Infelizmente, Rodrigo Rocha não está a respeitar. E este é das debilidades de Moçambique. Um indivíduo perde em tribunal, deve cumprir as deliberações, as decisões do tribunal, e esse senhor não cumpre. Não cumpre e, aparentemente, não cumpre com impunidade. Quando se diz que Moçambique é um país com debilidades, essa, por exemplo, uma manifestação de debilidade em Moçambique. Ele argumenta, diz que há documentos ali que terão sido forjados. Mas desculpe-me, ele que prova! Que prova! Não basta dizer. Eu não posso dizer aqui. O senhor Nayane atropelou alguém. Eu tenho de trazer evidência de que o senhor Nayane atropelou alguém. Se eu disser para o atacar, por não ter argumentos num debate consigo, e trouxer alegações, a fazer afirmações que eu não posso fundamentar, eu não estou a ser honesto, não estou a ser reto. Sim, ele que põe em cima da mesa aquilo que quer, mas não é capaz de pôr porque não existe. A Assembleia Geral Extraordinária agendada para dia 18, 19. Desculpe, 19. Não, isso não é uma Assembleia Geral. Essa Assembleia Geral convocada porque não tem competência para convocar. Isto é uma anedota, isto é caricato. Que ações a Comissão de Gestão vai tomar, Duravante? Bem, não falo pela Comissão de Gestão. Presidente da Mesa da Assembleia. Sim, eu sou Presidente da Mesa. Temos 2 Presidentes da Assembleia Geral. Não há 2, desculpe-me. Na República de Moçambique não há 2 Presidentes da República. Há só um Presidente da República. Não podemos vir com um discurso em que aquele que disse que olhamos para as eleições autárquicas, em que temos hoje o Presidente do município de Maputo, o Sr. Razak, e há quem diga que ganhou as eleições na cidade de Maputo. Independentemente, sem estar a fazer juízo de valor, não poderíamos estar numa situação em que se dissesse que Maputo tem 2 presidentes do Conselho Municipal. E aí também onde a comunicação social tem uma responsabilidade a desempenhar. O jornalista que pensa, Rodrigo, onde está a evidência? O senhor diz que este documento é forjado. Onde é que o documento está forjado? Um documento emitido pela Conservatória do Registro das Entidades Legais. Portanto, eles agendaram esta Assembleia Geral para dia 19. A Comissão de Gestão, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que é o engenheiro João Salomão, que medidas é que vão tomar nesse dia? Irão para lá? Naturalmente. Não, nós não vamos lá. Ouça. A nível da Justiça, já não há mais nada a ser feito? A nível da Justiça, o que é que existe a nível da Justiça? Nós temos em nosso poder o translado. O que é o translado? O translado é a narrativa, a descrição de uma sentença do acórdão que foi emitido pelo Tribunal Superior de Recurso. Sim. E o translado emitido pelo Tribunal Supremo da República de Moçambique diz que o senhor Rodrigo Rocha, que na altura era presidente da direção, perdeu, que quem tem competência para convocar Assembleias Gerais é o presidente da mesa, João Salomão, e que o recurso que o senhor Rodrigo Rocha interpôs junto ao Tribunal Supremo é com efeito devolutivo. O que quer dizer efeito devolutivo? Efeito devolutivo quer dizer que a sentença passada, a sentença lavrada pelo Tribunal Superior de Recurso é de cumprimento obrigatório e imediato. E o translado diz que aquele título é executivo. É uma sentença que permite a execução.
Agora o que falta é ir com a polícia para lá e tirar... É isso mesmo. E vão fazer... Não, eu não estou aqui para ir a esse aspecto pormenor. Mas o senhor disse muito bem. O que é preciso é que as instituições com autoridade na República de Moçambique possam dar seguimento à execução daquela sentença, daquele acordo. Engenheiro, estamos mesmo já no fim. Já roubei alguns minutos do tempo que nos foi concedido, que seriam 30 minutos. O país está aí. Que futuro prevê para o país saído das eleições, não importando quem ganhe? Em 30 segundos. Sim, 30 segundos é difícil. Eu vou dizer qual é o meu desejo. Não é difícil dizer. Eu desejo um Moçambique próspero, um Moçambique em que depois das eleições, independentemente de quem ganhe, os moçambicanos se unam e aceitem o veredito do eleitorado, que terá decidido quem será o novo Presidente da República, que terá decidido quem serão os deputados da Assembleia da República, quem serão os governadores provinciais, os membros das Assembleias Provinciais. E que depois os moçambicanos saibam trabalhar em harmonia, independentemente das suas posições ideológicas, para o avanço do país, sob a liderança daqueles que tenham sido eleitos. Muitíssimo obrigado. Foi então aqui a entrevista com o engenheiro João Mário Salomão. Quero lembrar apenas, para quem não sabe, ou informar a quem não sabe, que o engenheiro João Mário Salomão foi ministro da Construção e Águas no mandato, ou seja, durante a governação de Joaquim Chissano. Falo dos anos 1987 até 1994. Voltamos a ver numa próxima ocasião.